Bem, pessoal, olá a todos. Aqui é o professor Ramon e eu estou gravando essa videoaula, pessoal, para a gente dar sequência no nosso conteúdo de CSS, tá? Até agora nós falamos muito aí da questão dos seletores, né? A importância de nós sabermos como ocorre essa seleção de elementos e de que forma isso é interpretado pelo navegador. Vimos também a questão da especificidade de seletores, que é muito importante na questão de conflitos entre seletores, na hora do navegador estar interpretando as regras e determinando qual propriedade será exibida. E hoje nós vamos falar de dois assuntos aí que são bastante importantes, que são as unidades de medida em CSS, que eu vou só dar uma passada bem rápida e vou focar um pouco mais no conteúdo sobre Flexbox, tá? Então, só relembrando, pessoal, eu postei na plataforma um conteúdo relacionado ao guia de CSS3, que foi produzido no Labsoft, e esse guia aí, ele tem uma quantidade aí grande das propriedades que são utilizadas, né, na formatação de páginas, e eu sugiro para vocês darem uma olhada nesse guia, tá? Ele tem vários exemplos explicando como se utiliza as propriedades CSS, tá? Então, só para avisar vocês que é importante vocês darem uma olhada nesse conteúdo, tá? Voltando para a aula, pessoal, só relembrando, né, de que forma a gente insere as regras numa página HTML, tá? Uma regra CSS, e de cara a gente já começa a falar de medidas. Bem, para a gente trabalhar com medidas, seja do tamanho de uma caixa, ou de textos, ou bordas, ou margens, ou paddings, tudo isso, pessoal, a gente precisa de utilizar algumas medidas para mensurar o tamanho desses elementos na tela. Basicamente, a gente tem medida absoluta e relativa. A medida absoluta são aquelas medidas fixas, onde, independente do dispositivo que esteja acessando, ela vai sempre ter o mesmo tamanho. Já as medidas relativas, elas levam em consideração o tamanho da viewport, ou seja, o tamanho da tela do dispositivo que está acessando aquele elemento. Então, as medidas absolutas geralmente são aquelas em centímetros, milímetros, e pixels e pontos, tá? São pouco utilizadas. Atualmente se utiliza mais as medidas relativas, tá? E aí é muito comum a medida EM, que é relativa ao tamanho da fonte do elemento pi, ou seja, eu tenho o L com elementos LI dentro de uma section. Então, se eu determinar um tamanho de fonte para minha LI, em EM, esse tamanho vai ser relativo ao meu elemento pi, que no caso é a section, tá? Outra medida que vem sendo bastante utilizada também é a VW, que é uma medida relacionada a cada 1%, ele pega a largura da tela e divide em porcentagens. Então, eu tenho como cada 1% equivale a uma fatia de 1 sobre 100 da largura da tela. E o VH, que é o V8, ele se refere à altura, né? Então, ele pega a viewport, né, a altura da janela do dispositivo que está acessando, e divide isso por 100, cada 1% representa uma fatia dessas. Então, conforme eu disse, geralmente as medidas absolutas são utilizadas quando eu tenho tamanho fixo, né, independente do dispositivo. Já as medidas relativas são para elementos responsivos e é mais utilizado aí, no caso, no design responsivo, que é aquele design que se adapta ao tamanho de tela do dispositivo que acessa a aplicação, tá? Mas, de forma geral, um dos principais objetivos da aula de hoje é focar na propriedade flex, tá? Essa é uma propriedade relativamente nova, que surgiu nos últimos anos aí, tá? E é uma propriedade que facilitou muito a questão de você organizar a estrutura
das divs, das sections, dos elementos de uma forma geral para compor o layout, o design da página. Então, quem trabalha com web aí desde as antigas vai saber que nós usávamos o display inline, mudava as divs para inline, usava propriedades float, e isso de certa forma era um pouco confuso, dava um pouco de trabalho para você ter um resultado bacana. A propriedade flex ela veio para facilitar esse tipo de desenvolvimento, né? Então ela é uma propriedade que ela é adicionada no display, tá? E quando eu adiciono ela a um elemento pai, ela possibilita manipular seus elementos filhos, tanto no eixo principal quanto no eixo transversal. E nós vamos deixar isso bem definido agora, o que é um eixo principal e o que é um eixo transversal. Só voltando aqui. Vocês estão vendo essa figura, pessoal, que está sendo apresentada aqui, tá? Vocês podem ver que eu tenho um eixo horizontal, que é o main axis, é o eixo principal. E eu tenho um eixo transversal, que é o cross axis, que ele representa aí um eixo vertical, tá? A propriedade display flex, ela se baseia nesse conceito, tá? E nós vamos ver melhor como isso ocorre agora. Uma das propriedades que mais são importantes dentro da utilização do display flex é o flex direction. Ou seja, o flex direction, por padrão, ele é igual a row. Então, quando ele é igual a row, o main axis ele é na horizontal. Ele ocorre aqui na horizontal. Agora, se eu mudar o flex direction para column, vocês vão observar que ele vai inverter. E aí o meu main axis passa a ser esse eixo vertical e o cross axis passa a ser o eixo horizontal. Ele faz uma inversão, tá bem? Então, por padrão, o flex direction já é igual a row, mas pode ser que eu deseje alinhar os elementos de maneira vertical, aí eu posso modificar o flex direction para column, tá? Bem, pessoal, uma outra propriedade que é interessante é o seguinte, quer dizer, a mesma propriedade, desculpa, o flex direction. Conforme eu disse para vocês, o padrão é row. Então, o padrão é que quando eu mudo o display para flex, meus elementos eles são organizados dessa forma dentro do elemento pi. Tá? A linha rosa aqui ela representa o main axis, que é o eixo horizontal, e a seta verde ela representa o cross axis, que é o eixo vertical. Tá? Se eu mudar, por exemplo, o flex direction para row reverse, ele continua em linha, porém ele faz o inverso. Ele alinha os elementos do lado direito e passa a contar o início da linha do lado direito. Tá? Eu tenho também como configurar o flex direction como column. E aí o que ele faz? Ele faz a inversão. Tá? Ele coloca o main axis na vertical e o cross axis na horizontal, representado aqui pela seta verde. E o column reverse faz o contrário. Tá? Daqui a pouco tem um código-fonte que eu vou explicar para vocês isso de forma mais prática, para a gente visualizar como que essa propriedade ela funciona e o poder dela na organização dos elementos dentro de uma página. Uma outra propriedade, pessoal, que é muito importante na utilização do display flex é o justify content, que nada mais é do que o alinhamento do conteúdo no eixo horizontal, no main axis. Tá? Isso quando o flex direction é igual a row. Se o flex direction for igual a column, ele muda o justify content. Tá? Mas eu tenho o flex start, que ele alinha no início, tá? Do meu elemento pi,
eu tenho o flex end, que ele alinha no final, eu tenho o center, que ele alinha no centro, o space between, que ele alinha cada elemento numa ponta, tá? E os elementos centrais aqui na parte central, o space around, que ele dá um certo espaço entre esses elementos, e o space evening, que ele dá um espaço ainda menor entre esses elementos, tá? Eu tenho também a propriedade Align Content, que é o alinhamento considerando o cross-axis, né, que quando o alinhamento é row, ele faz esse alinhamento baseado no eixo vertical, tá? E aqui nós temos as propriedades, os valores flex start, flex end, center, stretch, space between, space around. As figuras demonstram de forma clara como são utilizados os resultados desses recursos, tá? E eu tenho também o Align Items, que é um alinhamento de itens dentro do container, tá? Ele leva em consideração também aqui a questão do eixo vertical. Então, tem flex start, flex end, o center, o stretch e o baseline, tá? Tudo isso, pessoal, é importante a gente testar para nós conseguirmos visualizar de forma mais clara, tá? E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, eu tenho uma página, pessoal, muito simples, tá? Que ela tem aqui uma lista de links e eu tenho um formulário aqui com um botão de buscar, um campo de busca. Tá? A minha ideia é deixar esta página igual a esta página aqui, tá? E para isso nós vamos utilizar as propriedades do display flex, tá joia? Então, esse é o código que nós vamos utilizar, tá certo? Vocês podem perceber que é uma página com conteúdo HTML bem simples. Eu tenho uma nave, tá? Que é uma barra de navegação. Dentro dessa barra de navegação eu tenho uma UL, que é uma lista de itens, de links, e tem um form, que tem a opção de busca. Bem, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero configurar isso de forma que ele fique com essa aparência, tá? E nesse meio da configuração nós vamos treinar e visualizar como funciona a propriedade flex. Então aqui eu já tenho, eu vou inserir o código CSS diretamente na página, que fica mais fácil, tá? Eu estou utilizando o Visual Studio Code. Estou utilizando aqui uma formatação inicial para dar um reset nos meus padrões de CSS, tá? E eu vou começar, pessoal, na tag nav. Então, dentro da tag nav, eu vou colocar display flex. Quando eu faço isso, vocês vão observar, porque o meu elemento L, por padrão, ele é em bloco, ou seja, ele ocupa todo esse bloco do navegador. Então, o meu elemento L, ele ocupa todo esse bloco, assim como o meu form, que também ocupa todo esse bloco. Vocês vão ver que ao mudar o display para flex, ele já alinha os dois elementos um do lado do outro. Tá? A gente consegue fazer isso. Como eu disse para vocês, o flex direction, ele por padrão é row. Tá? Então, se eu colocar row aqui, não vai mudar nada, porque já é o padrão. Tá? Agora, se eu colocar row reverse, vocês vão perceber que ele já vai alinhar do lado direito. Tá? E se eu mudar para column, vocês vão perceber que ele vai alinhar como se fosse, ele muda os eixos, o main axis e o cross axis. E aí eu vou ter um elemento embaixo do outro, tá? Eu tenho ainda o column reverse, que aí ele inverte a ordem dos elementos, tá? Mas no nosso caso aqui, pessoal, nós vamos tirar o flex direction ou vamos manter como row, que já é o padrão mesmo, tá? Row, que é o que nós vamos precisar para estar utilizando, tá?
Uma vez que eu configuro o Flex Direction, eu passo para o meu Justify Content, que é o alinhamento na horizontal. Então, eu vou só colocar aqui no centro para vocês perceberem como fica. Olha lá, vocês podem perceber que os elementos que estão dentro da nave vão ficar centralizados. Tá? Mas no meu caso aqui eu vou utilizar o Space Between, que ele vai vai colocar cada elemento numa ponta. Tá? Eu vou ter aqui o Form e nessa ponta a minha UL. Só para vocês observarem, eu vou colocar o Space Around. Ele dá um espaçamento, mas é um espaçamento menor. Tá? E tem um Space Evelyn ainda que fica menor ainda. Tá? Mas no meu caso aqui eu vou utilizar o Space Between. Tá, ok? E os elementos vão ficar desta forma. Tá? Eu vou colocar agora, pessoal, algumas formatações, tá? Para a gente configurar melhor a nossa barra de navegação. Tá? Vou colocar um background color. Deixa eu colocar uma cor aqui, um vermelho mais escuro, semelhante àquele que nós estamos trabalhando. Tá? Deixa eu só atualizar para vocês verem, ele já mudou, né? A minha barra nave, com as formatações que eu incluí. E, por enquanto, aqui eu vou deixar desta forma. Tá? O que eu vou fazer agora? Na nave UL, que é a minha lista de itens, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela também com os seus elementos no Display Flex, ou seja, as LIs que estiverem dentro dela vão ficar uma na frente da outra, tá? Conforme nós podemos observar aqui. Tá? Um Justify Content, tá? Justify Content, eu vou colocar como um Space Evelyn, tá? Só para nós observarmos. Ele voltou para aquela posição. Deixa eu colocar aqui também Align Itens, para nós centralizarmos ele ao centro. Beleza. Essa propriedade Space Evelyn, ela vai depender do meu widget. Tá? Eu vou configurar o meu widget aqui com 20%. Deixa eu fazer um teste. Tá? Beleza, agora eu consegui a formatação que eu queria. Tá? Percebam, pessoal, que o CSS é muito assim, né? Vai um tempo para você pegar um domínio, tá? Depende de muita prática, muito teste, porque realmente é como se fosse uma arte. Você vai criando, você vai modificando. É claro que existem alguns padrões, tá? Mas é muito baseado nessa questão da tentativa e erro, tá? Até porque são muitas propriedades. E para você dominar isso de uma vez só é complicado. É aos poucos, é um conhecimento que você vai adquirindo aos poucos. Mas de fato aqui a gente conseguiu a formatação que a gente queria. Eu vou colocar aqui agora uma outra formatação dentro do meu elemento LI, de forma a tirar aquela bolinha, que é o List Style. Eu vou colocar None, para ele sumir essa bolinha pretinha aqui que aparece, né? Então, eu coloco, perfeito, ele modificou. Vou modificar também agora o meu link, tá? Vou fazer um seletor hierárquico aqui, formatar o link que está dentro dessa nave, tá? Primeiramente, eu vou mudar a cor da... Eu vou colocar branco. Tá? O font size eu vou colocar inicialmente no tamanho de 1.2 em, tá? E vou tirar o text decoration underline, ou seja, ele vai tirar aquela linha que fica embaixo do link. Então, text decoration none. E aí vocês vão perceber
que o meu link ficou um pouco mais visual, tá? Eu posso aumentar aqui o tamanho da fonte para 1.4, acho que vai ficar melhor um pouco, perfeito, tá? Aqui eu tenho os meus links, e já está bem próximo, né, daquilo que eu tinha planejado, tá bem? Eu posso ainda modificar essa questão aqui do tamanho, tá? 25, para ele ficar um pouquinho mais espaçado, tá bem? E posso ainda colocar um font weight, para ele ficar com um negrito, tá? De 700, e aí o meu elemento vai ficar em negrito. Ah, Ramon, mas a hora que eu passo o mouse sobre o link, ele não muda o estado dele, isso é importante. Com certeza isso é muito importante. Basta a gente pegar e formatar aqui a pseudoclasse hover do link. Ou seja, quando eu passar o mouse em cima do link, eu posso colocar um text decoration underline, tá? E aí o que acontece é que quando eu passo o mouse em cima do link, ele muda de cor, tá? No exemplo ainda, pessoal, o que eu fiz? Eu também alinhei melhor aqui os elementos, o elemento form, tá? Então, o que eu fiz com ele? Eu peguei nave form, tá? Então, voltando aqui, pessoal, eu percebi que tinha uma falha na formatação do elemento nave, né? O que acontece? O meu form ficou alinhado aqui no topo, ele não ficou alinhado aqui na região central como eu queria e como ficaram os links da minha UL, né? Por que a UL ficou centralizada? Porque eu usei nela o align itens igual a center. E aqui na nave eu não usei o align itens igual a center. Então ele não alinhou ao centro, considerando o eixo vertical, os elementos que estavam dentro dessa nave. Quando eu coloco essa propriedade, a gente observa que o meu form fica centralizado aqui na parte central como eu gostaria, tá? Vocês podem observar, gente, que ele está muito coladinho aqui na direita. Então, eu quero que ele fique não tão colado, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui no meu seletor Naviform uma margem right, ou seja, uma margem à direita de 2%. Tá? E vamos visualizar como vai ficar. A gente observa aqui que já melhorou um pouco o alinhamento, ele já não está tão colado. Tá? Uma outra alteração que nós podemos fazer para melhorar o visual é Naviform label. Eu quero formatar a cor do meu label, vou colocar branco. Aliás, eu vou colocar uma formatação semelhante à do meu link aqui. Essa formatação, vou copiar ela, que fica mais fácil. A gente não precisa ficar digitando tantos códigos. Só que o tamanho eu vou colocar 1.2 e o text decoration não é necessário. Tá? A gente vai observar que já melhorou um pouco aqui a apresentação, tá? Mas a caixinha do input e do botão estão muito pequenas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e crio um seletor para o meu input. Aí eu posso selecionar, pessoal, cada input pelo atributo type, ou eu posso selecionar os dois de uma vez só. Então, vou só mostrar aqui para vocês, selecionando pelo atributo type, tá? Como que fica essa seleção. E eu vou colocar um padding de 1%. Tá? Vocês vão observar que o tamanho da minha caixinha já aumenta. Tá? Mas a gente observa que o botão foi para baixo. Por que aconteceu isso? Porque o meu form, pessoal, está ocupando só essa parte aqui. Eu posso aumentar o tamanho do meu form. Tá? Eu posso vir aqui e colocar o width dele de 100%. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar uma borda só para nós
verificarmos qual é o espaço que essa caixa, que esse item está ocupando na minha tela. Tá? Então, coloco borda de 1 pixel white, o tamanho 100%, para vocês verem até onde o form vai. Olha lá, observe que o meu form ocupa toda essa parte aqui. Devido ao uso do flex, como ele está no space between, se eu colocar 100%, ele vai ficar todo nessa parte. Então, eu posso diminuir o tamanho dele para 20%, para ele ocupar só uma parte aqui na direita da minha barra de navegação, que vai ficar melhor. Então, colocando 20%, ele atende aqui as minhas necessidades. E aí eu posso tirar a borda agora, que eu incluí ela só para visualizar o elemento, tá? Dando sequência, pessoal, eu posso agora terminar a formatação do botão, que é o input type submit, novamente um seletor baseado em atributo, e nele também eu vou colocar um padding de 1%, tá? Então, aqui nós temos agora a barra de navegação, levando em consideração esse padding de 1%. Então, pessoal, vocês podem perceber que o uso do Flex Direction, do Flex, da propriedade Flex e das propriedades auxiliares, auxiliam bastante o desenvolvimento, tá? E possibilitam a gente organizar o layout aí de uma forma bastante prática e tranquila, tá? Então, eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida e qualquer problema, eu estou à disposição. Um abraço a todos.